Senhor, fala no íntimo do meu coração. Fala no íntimo do meu coração. Me revela a tua vontade, me revela o teu querer. E é tão tremendo quando você vê o Senhor fazendo isso. É tão bom quando você vê o Senhor fazendo isso. Porque daí você começa a entender que o propósito dele é tão grande. É tão maravilhoso. Você não está aqui à toa. Você não está aqui por acaso. O Senhor sabia que você estaria aqui hoje. Ele sabia que eu estaria aqui hoje. Merecedores, nós nunca vamos ser. Mas pela graça e misericórdia, Ele falou, hoje eu te quero lá. Hoje eu quero que você ouça a minha palavra. Hoje eu quero que você seja ministrado pelo meu Espírito Santo. Porque eu vou te dar uma oportunidade de mudar a tua história. E assim tem sido todos os dias. Se você clamar ao Senhor, Senhor, me dá a oportunidade de mudar a minha história. Me dá a oportunidade de que hoje seja melhor do que foi ontem. Me dá a oportunidade, Senhor, de entender o teu propósito para a minha vida. Assim o Senhor fará. Amados, abre a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5. Qual é o versículo hoje, Júlio? Amém, versículo 9. Prepara aí o playback da Lauriette, que tem um irmão que vai cantar hoje. Amém, não vai não, irmão. É uma brincadeira aí que um irmão falou, quando você pregar, pastor, eu vou cantar o playback da Lauriette. Eu falei, olha, mas não vou colocar ali para cantar não. Amém? Mateus, capítulo 5, versículo 9. Versículo simples, mas com uma profundidade. Vamos lá? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pode se assentar em nome de Jesus? Glória a Deus. Amados, pacificadores, o que significa ser um pacificador? O que significa ser um pacificador? Aquele que leva a paz. No hebraico, a tradução também remete ao entendimento aquele que busca a paz, aquele que almeja a paz. Esse é o papel do pacificador. Mas eu tenho uma pergunta para fazer agora, e você vai perguntar para o seu irmão, que eu gosto de fazer isso. Você vai olhar para o seu irmão e vai falar assim para ele. Eu sou portador, fala assim para ele, eu sou portador da paz ou do caos? Pergunta séria, né? Eu sou portador da paz ou do caos? Quando a palavra de Deus fala, e a gente tem tido entendimento, pelo menos toda vez que eu estou pregando já foram 9 ministrações sobre as bem-aventuranças, nós entendemos que bem-aventuranças é feliz, feliz aquele que é pacificador. Se é feliz aquele que é pacificador, de contrapartida, ou o contrário disso, aquele que semeia o caos, ele é o quê? Triste. A pessoa que semeia o caos, ela é triste, pode até não demonstrar. Mas no íntimo do seu coração há uma tristeza. No íntimo do seu coração há algo que precisa ser mudado, que precisa ser transformado. No íntimo do seu coração existe uma lacuna. A pessoa que semeia o caos, ela não faz isso só por prazer. Tem algo de errado. Mas vamos, fazer uma distinção dos dois, de quem é portador da paz e quem é portador do caos. Exemplo, portador da paz. A leva onde ele vai.
Um pacificador, ele leva a paz aonde ele vai. Aonde ele está, ele pretende, ele pretende manter aquele ambiente em paz. Seja dentro da sua casa, seja no trabalho, seja em meio a amigos. O pacificador, ele não se contenta em ver a desavença, a briga, a discussão. Não, ele quer ter paz no ambiente onde ele está. Ele ama viver num ambiente onde ele vê a presença de Deus. O pacificador, ele não se contenta em ver guerra. O pacificador quer que as pessoas estejam bem. Um exemplo do pacificador. O pacificador não busca ter razão. Ele não valoriza a razão. Ele valoriza a paz. Por exemplo, os casados aqui presentes. Vixe. O pacificador, no casamento dele, a razão é o que menos importa. É melhor viver em paz. Como é que é o provérbio que você gosta, Tati, de mencionar, da mulher briguenta? Como é que é? É como uma goteira pingando. É melhor dormir ao relento do que dormir dentro de uma casa com uma mulher briguenta. A palavra de Deus fala no livro de Provérbios. Aqui está falando da mulher, mas o homem também se enquadra, tá? Não estou pegando só para o lado das mulheres, porque é um conjunto. Às vezes nós entramos em desavenças porque nós queremos ter razão daquilo que nós entendemos como certo, e por causa dessa razão, nós batemos o pé, que nem diz, eu bati o pé e eu não arredo o pé. Eu sou teimoso. Dia atrás eu falei, a gente está com, eu estou com uma situação lá num carneiro hidráulico, que até a Páscoa, se ele não funcionar, eu vou matar ele, que na Páscoa mata o carneiro, né? Mas aquele lá não dá para comer, não, é de ferro. E eu falei para o pastor assim, mas eu sou teimoso, pastor, eu vou conseguir. Daí o pastor falou assim para mim, bem jequitinho dele, né? Com amor, não, você não é teimoso. É verdade, não sou teimoso, eu sou persistente. Eu quero ver ele funcionando bem. Porque a teimosia, muitas vezes, me leva a querer ter razão acima de todas as coisas. Às vezes, Jeffrey, você até tem razão na situação. Às vezes a tua esposa até vai estar errada. Mas se a tua razão está causando uma briga, se a tua razão está causando uma desavença, melhor eu não ter razão e ter paz, e depois, com a presença do Senhor Espírito Santo, através do poder de Deus, a pessoa do meu lado, através da minha oração, ela entender que eu tenho razão é muito melhor. Quem já viveu uma situação assim? Em vez de eu entrar numa discussão, entrar num problema, eu naquele momento abrir mão da minha razão e buscar em Deus, Senhor, o Senhor sabe que eu estou certo, mas quem está mais certo do que eu é o Senhor, então convence. Irmãos, quando isso acontece é tão gostoso, porque daí a honra e a glória da razão não é tua, a honra e a glória da razão vai ser do Senhor. E a palavra de Deus nos ensina em tudo, nós temos que dar graças a Deus. O Júlio fez uma oração aqui, no início aqui, nosso período de 30 minutos de oração, e ele falou a respeito da nossa insignificância. Amados, perto de Deus é forte essa palavra, perto de Deus nós somos insignificantes. Nós temos que entender que nós dependemos de Deus para tudo. Nós somos completamente dependentes dEle. O pacificador, e eu já vou dar continuidade num exemplo, mas o pacificador, ele leva a transmitir, aonde ele está, que Deus tem controle de todas as coisas. Ele transmite a confiança não através do que ele é, mas através do Deus que ele serve. Ele leva a paz aos ambientes através do poder de Deus que está na vida dele.
E a prova disso, no livro de Mateus, no próprio livro de Mateus, continua, versículo 15, versículo 13, a palavra de Deus diz assim: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O cristão é o sal da terra e a luz do mundo. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com o que se há de temperar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Quando Jesus Cristo ele fala a respeito do pacificador, e um pouco mais à frente, ele fala no versículo 13, que nós somos o sal da terra, que nós somos a luz da terra, o pacificador ele leva tempero na vida dos outros. Ele muda a vida dos outros. Ele leva alegria na casa dos outros. Ele leva sabor à circunstância a qual ele está presente. E da mesma forma ele leva luz. Quantas pessoas hoje vivem em trevas, vivem em sofrimento, vivem em angústia, vivem em contenda. Mas se eu sou luz, a palavra de Deus nos ensina, apaga a luz lá, Lucas, vamos fazer a dinâmica. Se a luz está apagada, se as trevas estão dominando, eu não consigo enxergar o que está à minha volta. Agora acende a luz. Mas quando a luz chega, é automático. As trevas têm que ir embora. A dor, o sofrimento tem que ir embora. A desavença tem que ir embora. O problema tem que ir embora. Porque a luz que está em mim, essa vai mandar as trevas embora. E nós temos que entender isso. Porque Jesus Cristo afirmou: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E ele fala, o sal, se não for usado para temperar, de nada presta, a não ser para ser lançado fora. Se eu não estou levando alegria para a vida das pessoas, se eu não estou levando paz para a vida da pessoa, se eu não estou levando a diferença que é Jesus Cristo na vida da pessoa, irmão, eu não presto para nada nessa terra. E a mesma forma ele fala assim, a luz não pode ser escondida debaixo de uma cama, ou debaixo de um cesto, a luz tem que ser colocada num lugar alto, a luz tem que resplandecer, para que as trevas vá embora. E às vezes eu fico me escondendo, e às vezes eu fico ali, intimidado de falar do amor de Deus. Amados, pecadores e falhos todos nós somos, mas através da graça e misericórdia e o sacrifício que Jesus fez na cruz, Ele nos chama hoje de sal e terra e manda, vai da forma que tu está, porque quando você for, não será mais você que vai falar, mas é o meu Espírito que vai falar através de vós. Não fica se limitando no que você pode, você nunca vai poder nada, mas aquele que habita dentro de você pode tudo. E eu tenho que entender isso, é Jesus que pode tudo, eu nunca vou poder nada. Nada. Mas Ele pode mudar a história. De contrapartida, o que leva o caos é aquela pessoa que, em vez de levar luz, é o famoso põe a lenha na fogueira. Quem conhece? Que quando escuta uma coisa, em vez de amenizar ou querer resolver, não, põe a lenha na fogueira, é isso mesmo. Vai lá, mete a boca, solta os cachorros. Cutuca na ferida. Essa pessoa não merece o teu perdão.
Essa pessoa não merece a misericórdia. Sabe, fulano falou de você ontem. Sabe, ciclano estava lá comentando, falando mal. Sabe, o governo não presta mesmo. Os líderes não valem nada. Esse patrão só sabe te explorar, ou nos explorar. Essa empresa não valoriza. É a pessoa que semeia o caos. É a pessoa que semeia a desavença. É a pessoa que semeia a contenda. É a pessoa que não pacifica. Pelo contrário, ela complica a situação. Será que tem pessoas assim em nosso meio? Tem ou não? Tem? Será que muitas vezes essas pessoas não somos nós? Sim ou não? Sim. Mas daí a palavra de Deus diz que está dizendo aqui que bem-aventurados os pacificadores. E os que não são pacificadores são o quê? Tristes. São pessoas que através da discórdia, na verdade ela está expressando o quê? A tristeza e a amargura que está dentro dela. É fácil eu culpar uma liderança, é fácil eu culpar um governo, é fácil eu culpar uma empresa, é fácil eu culpar a minha esposa, foi a mulher que tu me deste. É fácil culpar os meus filhos, é fácil. É fácil eu transferir culpa, mas quando eu estou fazendo isso, eu não estou sendo pacificador, pelo contrário. Eu estou sendo um portador do caos. Estou sendo aquele que está levando, aumentando, colocando, literalmente, colocando lenha na fogueira. Não para a situação se resolver, para a situação piorar. Amados, quanto mais eu reclamo, pior fica a minha situação, e é fato. Já conviveu com uma pessoa que só reclama? Misericórdia, como é difícil. Já chegou na casa de alguém que a pessoa só reclama, 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 reclama. Como é pesado o ambiente. Como é difícil. Coisas ruins? Claro que tem. A gente vai continuar reclamando? Claro, a gente não gosta daquilo que é ruim. A gente vai reclamar. Às vezes reclamar do vizinho, às vezes reclamar do cachorro, às vezes reclamar. Mas quanto menos eu fizer isso, melhor é para a minha vida. Porque quanto mais paz eu refletir dentro de mim, mais eu vou viver o propósito de Deus. Alegrai-vos em toda e qualquer circunstância. Paulo falava assim, que essa leve, momentânea tribulação que eu estou vivendo, sabe qual que era a leve, momentânea tribulação de Paulo? Estava sendo perseguido de morte, preso nas cadeias, espancado, apedrejado, expulso da cidade. E para ele era o quê? Leve e momentânea situação. Será que ele estava transmitindo o quê? Paz. E era muito melhor, fez a próxima ministração, ela é forte, é a respeito de perseguição. Os apóstolos, Paulo só suportou a perseguição, por quê? Porque dentro deles habitava o quê? A paz. A palavra de Deus diz assim no livro de João, capítulo 14, abre lá um pouquinho para frente, João 14, versículo 27. Não é algo inédito, não é algo que não existe, é algo que já é manifesto. A palavra de Deus diz assim, João 14, versículo 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá, não permitas que vosso coração se preocupe, e nem vos deixes amedrontado. Jesus Cristo diz, a minha paz eu vou te dar, foi isso? Não. A minha paz eu vos dou. Ele já deu. A paz dele já existe. Às vezes nós cumprimentamos os irmãos, nós temos o costume de dizer a paz do Senhor, a paz de Cristo, graça e paz, meu irmão. Uma vez eu ministrei isso há muito tempo, lá em Nova Aurora. É fácil dar a paz do Senhor, Fábio. Porque Ele é paz. Mas a mim, falar que nem Ele, a minha paz eu vos dou. Será que é fácil?
A paz que está dentro de mim eu te dou. E aí, eu estou vivendo em paz? Em toda e qualquer circunstância eu consigo transmitir essa paz? Porque a paz do Senhor é fácil de dar, ela já nos foi dada. Ele é paz. Mas se eu tivesse que falar que nem Ele, a minha paz eu vos dou. Será que eu encontro paz dentro de mim? Ou tem algo me consumindo? Ou tem algo me corroendo por dentro? Aqui está falando assim, a minha paz eu vos dou, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo dá. Por que ele não dá como o mundo dá? Porque a paz do mundo é passageira. A paz que o dinheiro compra é passageiro. A paz que a bebida dá é passageira. A paz que as drogas dá é passageira. A paz que a prostituição dá é passageira. A paz que o consumismo dá é passageiro. São coisas que a gente até tenta colocar no lugar da paz verdadeira. Mas Jesus diz, eu não vos dou como o mundo dá. Não permitas que o vosso coração se preocupe. E nem vos deixes amedrontar. Às vezes eu estou buscando uma paz em coisas que não vêm de Deus. Às vezes eu busco paz em coisas que não vai trazer paz. Pelo contrário, elas são disfarçadas de caos. Porque toda vez que eu tento suprir a paz que Jesus dá no meu coração, sem ser a paz dele, na verdade eu não estou suprindo nada. Já hoje nós conversamos, eu estou alimentando um vazio. Quem já estudou ciência e gosta de astronomia, e fala a respeito do buraco negro é algo insaciável. É algo que tem lá no espaço que é insaciável, engole planetas, estrelas. Ele só vai... A falsa paz que o mundo dá é assim, ela não sacia. Eu tenho que ter mais, eu tenho que fazer mais, eu tenho que consumir mais, eu tenho, eu tenho. É uma sede insaciável. A palavra de Deus diz que existe, como é que é, da sanguessuga. A paz do mundo é a sanguessuga, ela tem 2 filhas, a dá e me dá. O livro de Provérbios fala isso. Ela nunca sacia, me dá. Eu quero, me dá. Porque a gente pensa muito em ter. Só que Jesus quer que a gente venha mudar isso aí, não ter. Ele quer que nós venhamos ser. Ser a paz. Ser a luz desse mundo. Ser o sal dessa terra. E acima de tudo, e eu vou ser bem curto, que eu quero fazer um período de oração. Ser filho de Deus. Porque a palavra diz assim no versículo 9. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Eu quero ser tanta coisa nessa terra. Eu quero ter tanta coisa nessa terra. Só que o que mais importa que eu venha a ser é filho. O primeiro chamado de um cristão não é para ser pastor, não é para ser presbítero, ministro, não é para ser doutor, advogado, não é para ser médico, não é para ser veterinário, não é para ser psicólogo, psicanalista, não é para ser, é para ser filho. Enquanto eu não me colocar na posição de filho, nada nesse mundo vai saciar. Quem conhece a história do filho pródigo? Um filho estava insatisfeito de viver na casa do pai. E quis ir embora. E quando se viu vivendo o caos, porque perdeu tudo, gastou a herança, perdeu tudo, de quem ele se lembrou? Do pai. Porque na verdade a sede que ele tinha era de um pai. Eu sempre ministrei essa palavra voltada para o pai. Porque quando esse filho volta, de repente o pai se depara com outra situação. O filho mais velho estava ali e ficou revoltado pela volta do filho mais novo.
E ele falava que ele se sentia, o pai nunca tinha dado um cordeiro para ele festejar com os amigos. O filho que foi embora gostaria de voltar para casa e ser tratado como um escravo. O filho que ficou com o pai, o filho mais velho, vivia como o pai, mas vivia como um escravo. E na verdade o que eles estavam precisando era do quê? De um pai. Porque esse pai não sabia que o filho mais velho vivia dentro de casa frustrado, se sentindo um escravo. Esse pai não sabia que o filho mais novo estava insatisfeito e quis a parte dele da herança e quis ir embora. Esse pai se deparou com dois filhos, com um problema dentro da própria casa, o que me remete a pensar, será que esse pai conhecia mesmo os filhos que tinha? Será que esses filhos, na verdade, não estavam precisando de um pai? Um pai presente? Porque Jesus Cristo, quando começa a falar essa parábola, ele estava falando com os fariseus, com os pregadores, doutores da lei da época, que começaram a questionar Jesus Cristo, porque ele estava sentado junto com homens de má fama, a palavra fala dessa forma. E eles começaram a questionar, esse Jesus aí está sentado com homens de má fama, e aí Jesus começa a contar a parábola. E ele começa a contar na parábola da ovelha perdida, que o homem foi lá e deixou a 100, como o louvor hoje cantou. E depois ele vai lá e fala da dracma perdida. Primeiro ele fala do pastor que deixou a 100, foi lá e resgatou, e quando voltou teve festa. E depois ele fala da dracma perdida, da mulher que perdeu a dracma dentro de casa, e quando ela achou a dracma ela fez festa. E depois ele conta a história dos dois irmãos, do filho pródigo. A gente conhece com o título de filho pródigo, na Bíblia original não tem o título. É uma história só. Ele começa contando a história da ovelha, da dracma e do filho pródigo, tudo numa história só, ele não para. E agora eu vou contar outra história. Não, ele continua. Porque na verdade ele estava remetendo a mesma verdade. Enquanto os fariseus estavam preocupados com as suas coisas, os homens de má fama que Jesus Cristo estava pregando a palavra para eles, estavam se perdendo lá fora. Estava vivendo um caos na vida deles. Estava vivendo em pecado, estava vivendo longe da palavra de Deus, e os que conheciam a palavra não a pregavam. Mas Jesus Cristo se importou com isso? Não. Ele fez acepção de pessoa? Não. Ele foi lá e levou a paz, porque ele era o quê? Pacificador. Aqueles homens de má fama, eles tinham o quê? Conflitos dentro deles. Mas Jesus Cristo foi lá e levou o quê? A paz. E quando ele dá o exemplo das 3 parábolas, na verdade ele estava falando, vocês deveriam fazer que nem o pastor que largou as 100 ovelhas e ia atrás desse povo. Vocês deveriam fazer que nem a mulher que perdeu a dracma, mas não se cansou, enquanto não desistiu, enquanto não achou a dracma e depois fez festa. Vocês tinham que fazer que nem o pai que recebeu o filho de volta. Vocês tinham que fazer, reconhecer os seus erros. Jesus Cristo nos dá oportunidade o tempo todo de reconhecermos nossos erros. Porque Ele quer que nós reconhecemos que nós somos filhos, e foi um direito que Ele conquistou na cruz. Filho de Deus. Fala para o teu irmão aí do lado, você é filho. E o filho, fala para ele, e o filho tem que imitar o pai. E o irmão mais velho. Quem que é o irmão mais velho? Jesus Cristo. E o que Jesus Cristo fazia, Marcos? Levava a paz. Se calar é tão bom, eu estou treinando isso, viu? Graças a Deus, já avancei bastante, né, meu amor? Falta bastante ainda, mas estou treinando. Estou em treinamento, irmão. É fácil? Não é, nego. Não é, Arlene. Mas é possível? Claro que é. Claro que é possível. Ter razão nem sempre é bom, Osmar. Não é. E olha que falar isso para o italiano é difícil, mas não é.
Né? O irmão deu risada. Né? Falar para o italiano que ele não tem razão, Jesus. Quer ver colocar um alemão e um italiano junto, para ver quem tem mais razão. Meu Deus, Beto. Mas quem disse que é bom ter razão? Prefiro ter paz. Vamos se colocar de pé? Mas é possível. E é possível, e eu falo para você porque eu tenho vivido isso. E eu tenho praticado e tenho tentado isso dia após dia. Fácil nunca vai ser. Possível sempre vai ser. Lembrando, os pacificadores serão reconhecidos como filho de Deus. E hoje, se eu olhar para dentro de mim, será que eu estou sendo reconhecido como filho de Deus? Será que por onde eu tenho passado, por onde eu tenho andado, eu estou sendo reconhecido como um filho de Deus? Será que dentro da minha casa, eu sou reconhecido como um filho de Deus? Será que para minha esposa, eu sou reconhecido, ou esposo, eu sou reconhecido como um filho de Deus? Será que para os meus filhos, eu sou reconhecido como um filho de Deus? Será que aonde eu trabalho, eu sou reconhecido como um filho de Deus?